Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com a presença do Fabrício Peruso, nosso sócio, meu sócio, sócio dos demais sócios aqui da Malta Martins. E é uma satisfação te ter aqui, Fabrício. Quero aproveitar também para convidar as pessoas que acompanham o nosso Papo Aberto para acompanhar também o Malta Talks, seja no Instagram, no YouTube e agora também no Spotify. Fabrício, muito obrigado aí pela presença. Sempre um prazer estar aqui contigo. Fabrício, para começar direto, assim, não queima-fogo, na área de consórcios, onde é que não pode errar? Na escolha da empresa e do profissional que vai te assessorar. A grande verdade é essa. O mercado de consórcios, ele é um mercado que ele tem muitas especificidades, tem muitos detalhes a serem vistos, e o pessoal que não conhece o consórcio costuma achar que consórcio é tudo igual. E é justamente o contrário. Cada grupo, cada plano, cada administradora tem as suas características que, se não são bem pensadas e adequadas para o plano individual de cada cliente, acaba sendo aquela compra de, poxa, eu pensei que eu ia poder fazer tal coisa, não, com este grupo não dá, ou pensei que ia poder contemplar de tal maneira, com esse grupo tu até pode contemplar sim, mas vai sair muito caro, porque o plano tem muitos participantes que ofertam lance assim ou assado. Então, dá para dizer que as administradoras elas têm predicados que atendem melhor um determinado perfil de cliente, e aí eu já falaria, existe o perfil do cliente que é o investidor, aquele que está participando para realmente adquirir um bem. Isso, tanto isso quanto o que cada cliente tem de disponibilidade. Então a gente tem aquele cliente que, por exemplo, não tem valor nenhum para ofertar como lance. Tem aquele cliente que dispõe de um valor que é pequeno para um lance. E tem aquele cliente que tem muito recurso e está usando o consórcio como uma alavanca, não porque ele não possa comprar à vista, mas porque com o consórcio, no plano correto, essa alavanca vai ser mais barata do que ele, por exemplo, desmontar uma posição de investimento que ele tenha. Tu te notabilizou por operar dentro da Rodobens, né? Por que a Rodobens tem toda essa conexão com o teu trabalho? De que maneira tu explicaria esse acerto entre aquilo que tu faz e o trabalho que é desenvolvido dentro da Rodobens? Eu diria que a segurança é o primeiro ponto. A gente está falando de uma empresa que tem 75 anos de atuação no país, uma empresa com muita experiência. Um outro ponto importante é a inovação. No caso da Rodobens, a gente teve a criação dos primeiros planos de consórcio de imóveis, nasceram na Rodobens. O primeiro plano com característica nacional, com transmissão via internet, não, naquela época via satélite, através da TV corporativa da Embratel, foi a Rodobens que implantou, então, os primeiros planos nacionais. Então, toda essa parte de segurança e inovação é essencial. Outro ponto que eu levo muito em consideração é o fato do foco ser totalmente voltado para o cliente. Então, enquanto tu encontra planos que parecem muito bons no mercado por apresentarem certas facilidades do ponto de vista do cliente, quando a gente vai fazer o cálculo de como esses planos funcionam, a gente vê que eles não são planos bons para o cliente. Eles são planos bons do ponto de vista de que são mais fáceis de vender para quem está oferecendo aquele plano. E o cliente, às vezes, compra esse tipo de plano, por exemplo, meia parcela, sem ter o correto conhecimento das implicações daquilo. Porque, dando esse exemplo de meia parcela, no momento que tu tem um plano onde tu está pagando meia parcela até determinado ponto, ou quando contemplar, ou quando chegar na metade do plano, o que acontece quando tu contempla ou quando chega na metade do plano? Tu vai ter que pagar a parcela cheia, mais tudo aquilo que não foi pago até então. Se o processo de venda não explica esse detalhe, de repente um cliente que não tem condições de um pagamento mensal mais alto, chega naquele ponto em que ele precisa cancelar o plano ou ficar com metade do plano, porque a parcela passa do que ele tem condições de continuar mantendo. Ao longo da tua trajetória nesse setor dos consórcios, quais são as mudanças que tu destacaria que houve no setor, assim, tanto do ponto de vista dos produtos oferecidos, quanto também do próprio perfil dos clientes? Eu imagino que as pessoas também mudaram a forma
de entenderem o consórcio, de aproveitarem o consórcio, os benefícios do consórcio, a percepção sobre os consórcios também, ela foi passando por uma transformação, não? Sim, a gente teve uma época em que o consórcio não era devidamente, qual a palavra? Ele não era devidamente legalizado. No sentido de que era possível fazer, era correto fazer, mas não tinham boas definições, não tinha um arcabouço jurídico que dava boas definições do que podia e do que não podia ser feito. Em 2009, com a promulgação da lei do consórcio, o Banco Central assumiu um papel de definição de uma série de diretrizes e a lei meio que balizou o setor e tornou a coisa bem mais robusta, juridicamente falando. E mais recentemente, em 2024, a gente teve uma atualização dessa lei e dessas diretrizes, tornando o setor ainda mais bem fechado, um arcabouço mais completo de regras e diretrizes para que a gente deixasse de ver alguns abusos que a gente via acontecendo. Do outro lado, a gente também vê um melhor conhecimento do público acerca do produto. Então, a gente tem um produto que hoje os bancos começaram a divulgar mais, as próprias administradoras começaram um trabalho mais forte de explicação do funcionamento. Então, a gente vê o público também conhecendo um pouquinho melhor essas características e buscando justamente o que o consórcio proporciona de melhor, um planejamento para aquisição, a um custo melhor do que aquela aquisição feita no improviso, na última hora, e que aí acaba caindo num financiamento que a gente sabe que com as taxas de juros que a gente tem hoje acaba custando bastante caro para quem não se planeja. Eu vou te pegar numa pergunta, não houve nenhuma preparação nesse sentido, tudo aqui é muito espontâneo, mas as pessoas comparam muitas vezes o consórcio, por exemplo, na área imobiliária, com o financiamento. E dizem, mas eu tenho lá uma taxa de administração de 10%, 20%, 30% e a taxa de juro vai ser no financiamento habitacional, aí vai ser lá, sei lá, 12%, 13%, hoje, considerando Selic de 15%. De que maneira isso pode ser comparado em favor do consórcio? Então, quando a gente fala de financiamento, a gente tem uma característica muito forte dele, que é a taxa de juros. E o pessoal fala justamente isso, mas o consórcio tem a taxa de administração, que no final das contas acaba sendo a mesma coisa com outro nome. Mas não é. Quando a gente pega uma taxa, por exemplo, de administração na casa ali dos 25%, 30%, a gente está falando em 25%, 30% sobre todo o período do consórcio. Então, se tu vai fazer uma dívida de 1 milhão, um consórcio de R$1 milhão, tu já sabe que a tua dívida vai ser 1.300.000. Quando tu vai fazer um financiamento de R$1 milhão, se o teu financiamento tem uma taxa de 10%, que não é o caso hoje, mas para contar no longo prazo a gente pode pensar nisso, se tem uma taxa de 10%, significa que no primeiro ano tu já pagaste R$100 mil. No segundo ano, mais 100. No terceiro ano, mais 100. Tu já tem R$300 mil pagos só de juros nos primeiros 3 anos. E o financiamento tem uma prestação consideravelmente mais alta do que a prestação do consórcio, justamente por conta desses juros tão altos no início, ao mesmo tempo em que tu amortiza o teu saldo devedor em prestações muito pequenas em relação ao valor total que tu está financiando. Sim. Então, o teu saldo devedor, ele demora muito para começar a baixar, enquanto no consórcio, cada pagamento amortiza 100% do saldo devedor. Isso explica muito do sucesso do consórcio. No ano de 2024, qual foi o valor que tu movimentou em consórcios? Pode abrir para nós esse número aí. 2024, a gente tem 2 operações. A gente tem a operação da Mega Combo, que é a nossa operação principal, e abaixo da Mega Combo nós somos representantes master, então nós temos uma série de associados que também fazem as suas vendas individualmente. A gente movimentou em 2024 360 milhões na Mega Combo e 160 milhões através dos associados. Então, pouco mais de R$500 milhão aí ao longo do ano. Esse ano nós já batemos essa meta antes do ano acabar. Para quem quer entrar agora nesse nicho dos consórcios, tu teria algum conselho assim, para a pessoa, digamos, não começar errado? Eu iniciei perguntando qual é o erro mais crítico,
Mas para quem está começando, muitas vezes os erros são básicos, são erros mais primários. E até considerando a tua experiência, onde é que as pessoas erram? Eu imagino que até a formulação de expectativa a respeito do consórcio já é um erro, mas a tua experiência é muito mais próxima do cliente do que a minha. Cara, o maior erro que eu vejo é acreditar em dinheiro fácil. Então, o que o pessoal que vende mal, o pessoal que atua de forma antiética nesse mercado costuma fazer é justamente ativar a ganância, tentar mostrar facilidades que na prática não acontecem. Por exemplo, utilizar o lance embutido. O lance embutido, que é uma forma de pagamento, não é um tipo de lance, usar o lance embutido para dizer que aquele cliente tem chance de contemplar aquela carta sem colocar nenhum dinheiro do bolso. Isso acontece? Acontece. Só que quando a gente vai ver na prática, o que essas pessoas estão oferecendo é, por exemplo, um plano com 2.000 participantes, 3.000 participantes, onde eles oferecem para todo mundo essa facilidade, e o lance fixo, para ser pago com o embutido, nada mais é um sorteio entre todos que estão ofertando o mesmo lance. Então a gente está falando, de repente, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas concorrendo entre si para um sorteio desses no mês. Não tem como garantir êxito no curto prazo. E aí o vendedor promete isso em 4 meses, em 6 meses. Então no consórcio a gente não tem promessa de prazo para contemplação. Eu quero promessa de contemplação rápida, sem ser através de um lance efetivamente alto, um lance livre, baseado no histórico de contemplação por lance daquele grupo. Ele é uma falácia, uma mentira. E como é que entra Mais Valor Consórcios na tua história? De que maneira ela vem a agregar valor, sem querer fazer trocadilhos, dentro desse espectro que tu atua e a gente atuou muito tempo com a Mega Combo e o foco da Mega Combo sempre foi em vender uma estratégia de investimento utilizando os consórcios. No momento em que a gente usa essa estratégia, cujo formato é colocar dinheiro mês a mês, todo mês ali pagando prestação de um conjunto de cartas, para quando contemplar essa carta, vender ela com lucro e na venda dela com lucro reiniciar o investimento, a Mais Valor entra facilitando essa parte do negócio. Ela cuida juridicamente dos contratos entre comprador do crédito contemplado e do vendedor da carta contemplada, para que a gente tenha segurança nessa negociação. A outra questão é que no momento em que a gente tem um volume bastante grande de cartas contempladas entrando através da Mais Valor, a gente gera um mercado justamente para aquela pessoa que tem pressa em adquirir um imóvel, um veículo. Está precisando de uma carta contemplada. Eu preciso do crédito e eu não tenho tempo para contemplar, eu não tenho tempo para buscar essa contemplação planejando no longo prazo, e eu também não tenho o valor necessário para dar um lance livre. A carta contemplada, a gente consegue adquirir ela por uma entrada menor do que seria necessário um lance. Então, ela acaba fomentando negócios que, de outra forma, as pessoas teriam que acabar caindo num financiamento muito mais caro. Para quem não conhece a Mais Valor, siga lá no Instagram, @MaisValorConsórcios. E projetos de futuro, o que tem pela frente aí, Fabrício? A gente tem bastante coisa acontecendo aí em paralelo, porque a minha história ela sempre foi focada na questão da formação de patrimônio e do investimento. Então, no momento em que o consórcio tomou uma proporção bastante maior nesse negócio como um todo, aos poucos, essa parte do investimento foi ficando menos visível no dia a dia. E agora a gente está retomando esse assunto com mais força, porque no final das contas existe uma lei na questão dos investimentos que é a seguinte: a diversificação é o último almoço grátis. Diversificar é essencial, porque a gente nunca tem certeza do que vai acontecer no futuro. Então a gente ter o valor mensal plantado ali nos consórcios, mas a gente ter também uma boa reserva de emergência, a gente ter um dinheiro aplicado em renda fixa, que está pagando tão bem hoje em dia, ter um pouquinho em ações, que podem não estar rendendo tanto nesse momento, mas por consequência dos juros altos, elas estão bem amassadas e baratas, empresas muito baratas, a gente vê aí no mercado, fundos imobiliários que pagam
regularmente uma receita. Então, esse conjunto de investimentos acaba nos dando uma proteção bastante grande de que qualquer coisa que aconteça na economia do país, a gente está coberto em várias frentes. Então, um dos assuntos que eu vou trazer agora em breve na minha comunicação, nas minhas páginas, é justamente isso. A gente está entrando como sócio de um escritório de investimentos, a gente está entrando como sócio de uma franquia da Prudential, onde a gente vai cuidar de toda a proteção familiar dos nossos clientes e várias outras coisas que a gente está desenhando aí. Fabrício Peruso, quem não acompanha ele, vá lá no Instagram, @Fabrício Peruso, vai encontrar mais também drops de Fabrício Peruso, falando sobre consórcio. E aí aproveito para encerrar e te digo, qual é a última mensagem que tu gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo até o fim desse bate-papo? Se alguém estiver falando contigo sobre consórcio e te prometer algo que parece muito bom, que parece estar caindo do céu, desconfia. Desconfia porque não tem milagre, não tem mágica. Se tu tem pressa, vai custar caro. Se tu não tem dinheiro, vai demorar. Não tem como atravessar o tempo sem ter planejamento ou dinheiro. Não tem como conseguir bastante sem ter tempo e investimento regular. Então, fujam das mágicas. Basicamente é isso. E essa é a transparência que é uma das marcas do Fabrício Peruso, né? Tratar sempre com transparência, seja para falar daquilo que é de bom, seja para falar daquilo que são as agruras do negócio. O pessoal me pergunta, Fabrício, como é que tu consegue vender tanto? E a minha resposta sempre é muito clara. Eu consigo vender tanto não vendendo para quem não é. Então, a gente é campeão em dizer, desculpa, o consórcio não é o caminho para ti. Uhum. Porque o caso que se apresenta realmente não é o adequado. É de uma outra solução. E aí a gente ajuda a desenhar soluções compatíveis com a realidade daquele cliente, que às vezes não vai ser conosco, mas a gente orienta para um caminho. O que isso nos retorna é justamente aquele tipo de indicação que não tem preço. É aquele não cliente, porque ele não se tornou cliente, que quando qualquer pessoa falar com ele e qualquer amigo dele perguntar, eu estava pensando em falar sobre consórcio porque eu vi isso, vi aquilo, ele vai dizer, fala com o Fabrício, porque se não for para ti, ele não vai te empurrar qualquer porcaria. Isso é um ativo, né? A confiança que as pessoas têm no teu trabalho, na tua marca, enfim, isso é uma construção que vai acontecendo, né, dia a dia. Aquela coisa, mas tu foi um sucesso retumbante, teve esse sucesso todo, aparece em tudo que é lugar. Sim, foi um sucesso da noite para o dia, que levou 23 anos para ser construído. É isso aí. Fabrício, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado de novo. Como eu disse, isso aqui foi mais um episódio do Papo Aberto. Temos também o Malta Talks no YouTube, no Spotify, no Instagram com os cortes. Nos acompanhem, teremos novidades aí pela frente. Sigam a Malta Martins no Instagram, sigam o Leandro Malta Martins também. Eu tenho certeza que vocês terão acesso a muitos conteúdos interessantes sobre o ambiente jurídico, sobre empreendedorismo, sobre oportunidades de negócios. Não percam. Um abraço a todos.